António, partindo do princípio de que este pedido de ajuda vai existir e que depois disso que vai pelo menos acalmar durante alguns tempos os mercados da dívida, como é que Portugal depois reentra, por assim dizer, nesses mercados? Volta a entrar, volta a tentar financiar-se de forma, se é que podemos dizer, autónoma? Pois, eu aqui, e pegando aqui no que o Paulo disse, eu acho que era uma situação muito perigosa e discordando um pouco, Portugal não cumprir um pagamento das OTs, que é o que estamos a falar agora em abril. Seria perigosíssimo, porque, e vejamos também o caso da Grécia. A Grécia agora negociou a reestruturação da sua dívida, prolongou a dívida para 7 anos e meio. Contudo, a Grécia tem ido ao mercado. Às vezes as pessoas esquecem-se um pouco disso. E essa experiência do ir ao mercado e estar no mercado, e estamos a falar de BTs, não de OTs, porque vamos lá ver, tudo o que vai ser reestruturado em termos ou qualquer pedido de ajuda, o que estamos a falar é de OTs, nunca de BTs. Emissões a longo prazo. Exatamente. E numa eventual reestruturação, são as OTs que vão estar em cima da mesa, nunca as BTs. Portugal perder essa capacidade de ir testando no mercado, lançando BTs, seria perigosíssimo se acontecesse. E essa possibilidade acontece se entrássemos num incumprimento. Sim. Num incumprimento. Portanto, eu acho que tem que aqui haver algum bom senso. Não partilho da ideia que devemos de entrar aqui num default. Isso seria muito complicado e arrastar. Se vai ser depois muito difícil nós voltarmos a entrar no mercado, há pessoas que falam em 5 anos, outros mais, depende se somos mais otimistas ou menos otimistas. O perder essa experiência através das BTs seria muito prejudicial. Até numa eventual medida futura, que agora não está em cima da mesa, mas isto a gente nunca sabe o que é que pode acontecer amanhã, com a criação dos eurobonds. Se eventualmente aparecerem os eurobonds, Portugal não pode perder esta capacidade e esta ligação que tem junto dos mercados internacionais que a tem. Eu recordo que nós, em termos de experiência de mercados internacionais, da dívida pública, somos muito bem vistos em termos internacionais. O Euromoney já nos deu prémios nesse sentido. Portanto, eu tentaria e que houvesse bom senso do ponto de vista político para que isso não acontecesse. Posso? Paulo, não sei se queres concluir. Estavas-me a perguntar depois como é que vamos resolver a questão do pedido de ajuda. Foi essa a tua questão. Como há pouco referi, o pedido de ajuda parece-nos inevitável, mas parece-nos inevitável a todos já no ano passado. Todos nós já sabíamos quais eram as consequências. Bem sabemos que isso é a obrigação dos líderes, do líder do governo e dos membros do governo, de terem um discurso para evitar essa situação, e há que reconhecer o esforço do Primeiro-Ministro. Mas todos nós, no mercado e que falamos com investidores internacionais, já estávamos à espera que isto acontecesse. Depois discutiu-se aqui a questão se tinha FMI, se não tinha FMI. Eu, sinceramente, e a gente vai sabendo algumas coisas que se passam nos corredores de Bruxelas, não há um único documento em Bruxelas, desde que começou a ser trabalhada a questão da reformulação do fundo, como do mecanismo, que exclua a experiência do FMI. E anda-se aqui um pouco a debilizar um bocadinho o FMI, mas o FMI tem um papel importante até na credibilização das contas, como hoje nós vimos. Estamos aqui numa situação que é muito provável, eu diria quase 99%, de rever o nosso déficit para superior a 8% do ano passado. Com o FMI, estas coisas podem não acontecer. Há mais rigor, pelo menos. Há mais rigor. Paulo, queria esclarecer alguma coisa sobre a questão do default, eventual a parte default. da reestruturação da dívida da Grécia em relação aos mecanismos de apoio e a nível de prazos e de taxas. Porém, quando eu falo que poderá existir um incumprimento efetivo para toda a dívida que está no mercado e não só dos mecanismos de apoio, é posteriormente, à medida que o déficit, aqui a nação está obrigada, se aproxima de zero, a diferença entre continuar a pagar e não pagar torna-se também muito próxima de zero. Ou seja, o facto do déficit estar próximo de zero leva a que o país não tenha necessidade de emitir grande quantidade de dívida nova. Já está perante a principal consequência de incumprir, que é a incapacidade de emitir dívida nova. Ok? Era esse Exatamente, e por isso, nesse momento, torna-se muito vantajoso para os países que estão muito endividados, têm 150%, 200% do PIB em dívida externa e têm que entregar ao exterior 7, 8, 9% da sua produção num ano, todos os anos.
torna-se muito vantajoso chegar e dizer, não, agora não podemos pagar isto aqui e reduzir as 7 ou 8% que perdem de produção todos os anos para 2 ou 3. Paulo, olhando para o PEC 4, que no fundo foi, digamos, todo este fator que explotou esta crise, há algumas questões que acabamos por falar há momentos antes do início do programa e abordou essencialmente os cortes que vão ocorrer nas pensões acima de 1.500 euros e no facto de não haver uma distribuição mais, não sei se podemos dizer, equitativa dos esforços. O PEC vai revelar uma coisa extraordinária, ao falarem dos cortes acima dos 1.500 euros, quantificaram que percentagem da Segurança Social é que seria afetada por esses cortes e que percentagem da Caixa Geral de Aposentações é que seria afetada por esses cortes. E aí descobrimos uma coisa curiosa, que existem cerca de 40 mil pessoas na Segurança Social a receber mais de 1.500 euros de reforma e existem 140 mil na Caixa Geral de Aposentações, ou seja, 77% dos portugueses que recebem mais de 1.500 euros de reforma fora de fundos de pensões estão na Caixa Geral de Aposentações, o que é fantástico. Sendo que a própria idade para a reforma também Sim. varia. Outras conclusões que se tiram, analisando os números dos relatórios de contas da Caixa Geral de Aposentações e os dados disponíveis da Segurança Social, é que a idade à entrada de reforma na Caixa Geral de Aposentações é cerca de 59,5 anos, e a idade à entrada de reforma na Segurança Social dos restantes é cerca de 66,6, ou seja, na Caixa Geral de Aposentações as pessoas reformam cerca de 7 anos mais cedo. E outra coisa curiosa também já a consequência disso, o número de anos médio que uma pessoa passa a receber uma pensão na Segurança Social é cerca de 8,4 anos, segundo as contas da Segurança Social. O número médio de anos que uma pessoa passa na Caixa Geral de Aposentações é exatamente o dobro, 16,8 anos. António, como é que viste este PEC 4, todas estas medidas extraordinárias que acabam por acentuar ainda mais esta crise no país? Parece-te que os partidos da oposição que vão chumbar todos este PEC 4, parece-te que têm razão? Havia alternativas, havia outra forma, ou já deveria ter sido feito antes todo este processo? Já deveria ter ocorrido? Eu, por acaso, confesso que vi o PEC 4 com alguma apreensão, como jornalista, como economista e como cidadão. Vamos lá ver. É que estamos a falar de mais medidas muito idênticas àquelas que têm vindo a ser tomadas. E aquelas medidas que são essenciais e que há uma certa unanimidade no país, nomeadamente de dotar o Estado português de um número de serviços, de qualidade desses mesmos serviços, adequado àquilo que são as nossas realidades, aí não houve nenhumas mexidas. E isso a mim preocupa-me, porque, como disse o Presidente da República, também é verdade que há alguns problemas ao nível da administração pública, como o Paulo referiu, ao nível da Segurança Social, ao nível dos vencimentos na função pública, mas realmente está-se aqui a penalizar os funcionários públicos em detrimento daquilo que é essencial, que é reformar a nossa administração pública, começando logo por definir qual é a missão do Estado. Acho que há um trabalho aí a fazer ao nível da missão do Estado, que é definirmos, temos que salvaguardar a segurança, temos que salvaguardar a defesa do território, temos que ter uma segurança social forte, o Estado não pode deixar de ter uma segurança social forte, não pode deixar de ser um Estado forte, contudo, nós estamos com um Estado em que se desdobra, multiplica em várias funções, até do ponto de vista territorial, e aí temos que fazer algumas mexidas. É dado sempre o exemplo das CCRs, como o ponto político de que realmente é preciso fazer qualquer coisa, mas há muito mais a fazer. Há serviços que se multiplicam, até porque, em termos históricos, se a gente for ver, nós, a seguir ao 25 de Abril e antes do 25 de Abril, tínhamos diretores-gerais fortes, tínhamos direções-gerais fortes no Estado. Depois, por congelamentos de salários, por não motivar as pessoas, essas pessoas começaram a seguir, as pessoas boas estavam na função pública. Para contrabalançar isso, criámos os institutos e agora já vamos numa segunda vaga, que é os reguladores e as agências, quer dizer, e ao mesmo tempo mantemos as direções, quer dizer, o Estado, andamos aqui permanentemente a engordar o Estado. Já para não falar do setor empresarial do Estado, que está caótico, que está completamente caótico, dos institutos que se multiplicam, das fundações que se multiplicam e todas estas entidades absorvem recursos do Estado. É preciso pensar nisto tudo.
Só aqui uma nota, voltando aqui um bocadinho atrás e concordando agora com o Paulo relativamente à reestruturação da dívida. É fundamental e isto tem que haver até aqui algum pensamento em termos das instâncias europeias, de que países como Portugal, a Grécia e mesmo a Irlanda, que a Irlanda, o Bruxelas vê com um bocadinho de diferença, é diferente o que está acontecendo na Irlanda e nestes dois países. Não há tanta desconfiança relativamente à Irlanda, porque sabem que, e isto é muito sensível, sobretudo para os países do Nórdico, a Alemanha, Finlândias, Holandas, Dinamarcas, porque sabem que as contas que lá estão e aquilo que lá está, que aconteceu na Irlanda foi por causa da crise, e que eles vão rapidamente superar isso, e o que lá está é rigoroso e as contas são Não há transparentes. esqueletos no armário. Não há esqueletos. E o que aconteceu na Grécia foi perigosíssimo, mas culpa também da Comissão Europeia, das instâncias europeias, e aí a responsabilidade é da União Europeia, não é de mais ninguém, e estamos a sentir um pouco o mesmo relativamente a Portugal. Isto é que tem que acabar. E aí a reestruturação tem que ser feita, porque senão estamos aqui a apertar a competitividade dos países.